Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou a Lorena Rodrigues, sou editora do Broadcast aqui em Brasília. Estou hoje com o repórter Yander Porcela e nós vamos entrevistar o líder do PDT, deputado Afonso Mota. Deputado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, uma honra e um prazer, falando aqui em nome da bancada do PDT na Câmara Federal. Deputado, o senhor assumiu a liderança do PDT na Câmara esse ano e eu queria começar perguntando quais são as prioridades do senhor à frente da bancada na Câmara. Em primeiro lugar, um esforço muito grande para que a representatividade da bancada do PDT, principalmente naqueles temas que são as nossas causas, né? O PDT é um ativista da educação, da causa da educação. O PDT tem uma pretensão de contribuir muito naquilo que é essencial para a vida das pessoas. Quero me referir à política pública de saúde, quero me referir à política pública social, quero me referir à atividade vocacionada e produtiva das diferentes regiões dos estados e do país. E, acima de tudo, o PDT tem uma legitimidade pelo legado que recebeu, pela Constituição Nacional que vem desde Getúlio, com Jango, Brizola, de defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Então, a efetividade desse conjunto de causas é, sem dúvida nenhuma, o mais importante para a nossa atividade aqui na Câmara Federal e, claro, também no Senado Federal, onde temos representação. E, não obstante essa visão, que é uma visão de conteúdo, nós queremos trabalhar da nossa contribuição no processo regulatório, queremos dar a nossa contribuição no sistema político nacional, né? E, acima de tudo, contribuir com a governabilidade, que nós achamos que é um valor essencial, não só para a democracia, o Estado Democrático de Direito, mas para fazer a política pública chegar onde está a vida das pessoas. Líder, o senhor falou aí do processo de o PDT contribuir com o processo regulatório. A gente tem alguns projetos que devem ser enviados ainda de regulamentação da reforma tributária, que o governo colocou como prioridade esse ano. Só que é um ano em que a gente tem eleições municipais, o tempo aí de funcionamento, de debate do Congresso, a gente sabe que é mais curto. O senhor acha que a reforma tributária do consumo, aquela que foi aprovada no ano passado, ela pode ser regulamentada este ano? Dá tempo de aprovar esses projetos que ainda não foram nem enviados pelo governo? Realmente esse é um ano atípico. Agora estamos na janela que permite aqueles vereadores que têm mandato, os líderes que têm mandato, fazerem a troca de partido. Logo ali, nós vamos ter um debate eleitoral. E, por fim, nós vamos ter aqui também na casa, depois das eleições, um debate de eleição da nova mesa diretora da Câmara e do Senado. Então, nosso desafio vai ser, nos espaços de maior realização, de maior efetividade, conseguirmos tratar matérias importantes. O que nós temos assim como referência até o presente momento? Primeiro, nós deveremos receber nos próximos dias, embora já tenha uma sinalização, as propostas sobre os PLs, um que trata do PERSE, outro que trata da reoneração dos municípios, outro que mantém a compensação, como é o caso da redação da medida provisória, e assumimos um compromisso, tanto quanto possível, com todo o desafio que representa reordenar esse tema, que ainda é resquício da pandemia, darmos celeridade. Não é fácil. A gente está discutindo, inclusive, de quem será a autoria dessas matérias, mas, com certeza, é um compromisso assumido pelo Colégio de Líderes e pelo próprio presidente Arthur Lira de darmos a maior efetividade possível. Devemos receber aquilo que está sendo anunciado como 4 projetos complementares que vão terminar a regulação da reforma tributária.
nós vamos ter que, nesses espaços, a par, vamos dizer assim, dessas matérias que já estão, por assim dizer, na ordem do dia, de organizar para que haja um bom debate, e não há como essas matérias complementares da reforma tributária não debatermos, não discutirmos a dimensão, as consequências são muito grandes e por isso a gente vai precisar de tempo. Então, eu acredito que a gente, até final do ano legislativo, vamos conseguir, sim, a aprovação dessa matéria. Esse é o propósito do Colégio de Líderes, esse é o propósito aqui na Câmara do presidente Arthur Lira. Se vai completar a regulação, vai depender, né, do nosso entendimento, do diálogo com o Senado, que tem que ser permanente, a Casa Revisora, e, enfim, do trabalho que nós vimos a desenvolver aqui na Câmara Federal. O senhor acha que Líder, na Câmara, só na Câmara esses projetos de regulação da reforma tributária são aprovados ainda no primeiro semestre ou eles ficam para Não, depois não, não, das eleições acredito que vai ser municipais? difícil aprovar no primeiro semestre. Eu acredito que vamos trabalhar para aprovar antes do processo eleitoral. Antes das eleições municipais ou É, depois das municipais? não, antes das eleições municipais. Eu acho que é uma possibilidade. e Ok. aí o senhor está falando da regulamentação da tributária e também do PERSE, O reoneração, essa PERS eu questão do... acredito que vai no primeiro semestre. É o compromisso que nós assumimos. Agora, claro, vocês Uhum. sabem, são matérias desafiadoras, houve um encaminhamento, temos um prazo para que o benefício seja usufruído, e tudo isso vai ser remodelado por uma proposta que originariamente vem lá do Ministério da Economia. Tá? Agora, temos que discutir a autoria, temos que ver de que maneira isso terá andamento nos próximos dias, nos próximos meses, né? E eu acredito que essa matéria vai ser aprovada no primeiro semestre. Líder, o senhor comentou compromissos do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele começou esse ano com alguns recados duros do governo, a relação ali com o presidente Lula parece que estava estremecida, e aí teve aquele happy hour, né, aquele encontro com os líderes no Palácio do Alvorada. Como é que está a relação entre o presidente da Câmara e o governo, o senhor como líder de um partido de apoio da base? Como é que o senhor está avaliando isso? Está pacificado ou pode ser que venham novos embates? Eu, como líder de um partido, eu sou observador. Eu não tenho autoridade nem legitimidade para falar sobre uma impressão do presidente da casa. Agora, a forma como ele trabalha é com muito entendimento, buscando sempre o entendimento, convocando e provocando os líderes no processo de construção, procurando ser porta-voz da maioria dos líderes. Claro que aqui tem governo, tem oposição, tem base do governo, mas sendo porta-voz, principalmente na hora de assumir compromissos e, por via de consequência, na cobrança de compromissos. E isso sempre é um desafio. Eu acredito, no fundo, que apesar de eventualmente termos divergência, estou falando assim, o parlamento, né, que é presidido pelo Arthur Lira, temos divergências com o governo, temos cobranças com o governo, o que a gente tem sentido, que tem percebido, que o presidente tem sempre tido muita disposição e procurado facilitar a constituição de uma pauta, de um lado, daquilo que é essencial para a governabilidade, de outro lado, temas importantes para a sociedade brasileira. Líder, e também com relação à atuação do PDT na Câmara, agora a gente viu toda a disputa pelo comando das comissões da Casa, que são bastante importantes. O seu partido ficou com a Comissão de Indústria e Comércio. Só que teve ali um ruído, porque o PSB queria comandar, queria fazer esse pedido dessa comissão, porque essa área tem a ver com o Ministério que é comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB. O PDT tem uma bancada maior, pediu primeiro
essa comissão e ficou. O PSB acabou ficando um pouco incomodado, queria fazer uma negociação para trocar comissões, mas isso não aconteceu. Esse ruído abala um pouco a relação entre os dois partidos, que são partidos da base na Câmara. Como que o senhor está vendo isso? Para nós, esse fato, que é fato, não tem repercussão maior, né? Continuamos com o mesmo respeito, com a mesma consideração e com a mesma identidade com o PSB. Objetivamente, o PDT tem uma bancada de 18 deputados, o PSB tem uma bancada de 13 deputados. Pela ordem, cabe ao PDT a primeira escolha. Poderíamos ter constituído uma alternativa, como tantas vezes já constituímos? Poderíamos, mas a preferência da unanimidade da bancada do PDT foi o entendimento de que esse espaço da indústria e comércio proporcionaria um ativismo maior para toda a bancada. Não é por menos que nós estamos falando de toda a atividade econômica da indústria, toda a atividade do comércio, correlatos, e todos sabem do significado econômico, político, social, geração de empregos que nós temos nesse espaço. Claro que a Previdência nós é muito cara, nós temos o ministro da Previdência Social, que é o líder do nosso partido, e poderíamos perfeitamente ter escolhido esse espaço que não precedeu a nossa escolha. Ele vinha, um espaço que vinha depois da nossa escolha. E junto com a Previdência Social tem o espaço da família, que nós sabemos que representa um outro tipo de desafio. Então, entre uma escolha segmentada, com vínculos, que viesse o PDT fazer, e uma escolha mais ampla de dimensão, num setor de grande repercussão, de referência, inclusive, na harmonia entre o capital e o trabalho, que é a nossa tese, no emprego, né? O PDT, a bancada do PDT, entendeu que, no seu direito, na sua legitimidade, que essa escolha deveria proceder. Nós já tínhamos também escolhido por unanimidade quem presidiria, o deputado que presidiria a comissão que caberia ao PDT. Chegamos a postular uma outra comissão, também por identidade, mas acabamos, na negociação que foi feita com a coordenação do presidente Arthur Lira e todas as bancadas, uma negociação que a imprensa acompanhou, que foi muito difícil, exatamente pelas escolhas dos líderes que ocuparão os espaços, pelo espécie de confronto e contraponto que tem entre governo e oposição, e acabamos, tá, com toda a nossa legitimidade. Mas o PSB tem o nosso respeito, nosso reconhecimento, temos conversas políticas aprofundadas, tá, e nós esperamos que quase que uma imposição, que a gente continue no bom diálogo, continue procurando contribuir. Vamos estar lá, estamos lá também na Comissão do Trabalho. Eu já presidi a Comissão do Trabalho, na época, Administração, Trabalho, Administração e Serviço Público, em nome da bancada do PDT, e nós estamos lá com os nossos companheiros, com os nossos líderes, todos contribuindo para o fortalecimento do espaço na casa que coube ao PSB. Deputado, o senhor falou, né, do ministro Carlos Lupe, enfim, do espaço do PDT no governo também. A gente fez uma entrevista aqui nesse mesmo programa no ano passado com o ex-líder do PDT, o deputado André Figueiredo, e ele chegou a dizer que o partido se sentiu escanteado naquele momento pelo governo na reforma tributária, desculpa, na reforma ministerial que estava tendo naquele momento. Como é que o senhor está vendo hoje o espaço do PDT no governo? O senhor está satisfeito? O senhor acha que o PDT tem um ministério, né? O senhor acha que isso está à altura do partido? Eu valorizo muito o espaço que nós temos. Não há dúvida, o Ministério da Previdência Social, pela sua dimensão, pelo que significa
para os aposentados brasileiros, pelo que significa na geração de recursos para toda a sociedade brasileira, pelo estatuto que tem, né? Com o nosso presidente do partido, que ocupa o ministério, Carlos Lupe, tem muito significado. Então, quanto a isso, não há dúvidas. Com relação a nós nos sentirmos contemplados, claro que reconhecemos a nossa dimensão, o nosso espaço, participamos aqui, a nossa bancada, com todo o empenho, com toda a contribuição na base do governo, mas nós achamos que merecemos muito mais, é evidente. É um partido que tem na sua base, na sua origem, né, Partido Trabalhista, praticamente a Constituição da nação brasileira, né, o que se deve ao trabalhismo, essa nação deve ao trabalhismo, né, com Getúlio, que ajudou a organizar o país, a constituir o país, com o João Goulart, que foi o grande protagonista na resistência que acabou gerando o golpe de 1964, com Brizola, governador de todos os estados, consagrado com a causa da educação, né, com o nosso papel, com tudo que nós representamos na história da nação brasileira, na história do nosso país, né, a defesa da democracia. Os nossos líderes foram aqueles que foram exilados, foram aqueles que tiveram que cumprir uma pena do exílio, é uma pena se afastar do seu país, da sua cultura, das suas famílias, dos seus amigos, das suas relações, da política, né? Então, por isso, o nosso entendimento é que nós merecemos muito mais. Mas nós temos uma respeitabilidade, temos uma consideração, né? Sabemos da nossa dimensão dentro do contexto do governo, né? E cabe ao governo e ao presidente Lula, que é o presidente da República, o líder, né? Fazer as suas escolhas e determinar aquilo que nos compete. Por via de consequência, acho que isso é muito importante, né? Nós hoje constituímos um bloco que faz ponto e contraponto no contexto da governabilidade. Acho que o PDT hoje ele é essencial na governabilidade. Nós estando lá num bloco, que é um blocão expressivo, a formação de deputados, fazendo contraponto e reconhecendo as diferenças que temos com relação às outras bancadas que integram, isso nos torna mais forte e mais comprometidos com a questão da governabilidade. O nosso sistema é um sistema presidencialista de coalizão. A coalizão não vem funcionando nos últimos mandatos de presidente da República por uma razão bem singela. Os eleitos não têm conseguido maioria. Então, para a governabilidade, se não se constituir um entendimento, a formação de blocos que contribuam, mesmo pensando diferentes, a política pública não chega onde está a vida das pessoas. E, nesse ponto, o PDT tem uma contribuição pela exemplaridade, por tudo que significa estar no blocão, pela relação que tem com os diferentes, né? Numa hora em que há radicalismo, há tensionamento, né? Que a sociedade está calcificada nesse comportamento, né? Isso não contribui para encontrar soluções que são importantes para o nosso país, né? A nossa contribuição, ela é muito significativa, é muito significativa. Então, passando rapidamente, né, pela ocupação de espaço, por aquilo que nós entendemos que merecemos e pela nossa contribuição, nós achamos que o PDT merece muito mais. Líder, e trocando um pouco de assunto, para uma questão mais local, o PDT sofreu uma crise recente no Ceará, que é um estado muito importante para a legenda, que foi aquela briga entre o Ciro Gomes e o Cid, né, que acabou migrando para o PSB. Na sua visão, isso enfraquece o partido nacionalmente? Tem impacto na própria bancada no Congresso? Não há dúvida que tem uma repercussão negativa. Primeiro, por se tratarem de grandes líderes, nosso líder maior, que nos representou no debate público, é o Ciro Gomes. E é uma figura
que tem repercussão pública, é uma figura que tem um conteúdo diferenciado, é uma figura que, de prefeito, deputado, governador e ministro de Estado, tem uma contribuição, em primeiro lugar, ilibada, e, em segundo lugar, uma contribuição diferenciada. É um grande brasileiro. E, portanto, um debate que envolva o seu irmão, senador da República, da sua família, que tem uma tradição, não há dúvida que tem repercussão, e a repercussão é negativa. Por outro lado, lá no Ceará, nós temos a liderança, e até então líder da nossa bancada, o deputado André Figueiredo, que hoje é o presidente em exercício do PDT Nacional, que tem uma experiência, tem uma identidade com o nosso partido, que tem um trabalho de organização, está passando por um momento de mazelas, de desafios também, de dificuldades. Aliás, a política e a vida partidária, ela, ela passa muito por isso nesse momento, né? A sociedade está tomada por um grande pragmatismo, que não só se expressa na divisão da sociedade brasileira, também passa por um processo mundial, global, né? Mas, acima de tudo, por uma crítica severa, né? E é uma crítica de cobrança, de descrença, de contestação, né? Que a gente está convivendo com ela e tem que procurar ao máximo atenuar, amenizar e procurar constituir aquilo que é interessante. Mas, como eu dizia, estava falando do André Figueiredo, ele está passando por perda de quadros importantes, com a liderança do Cid, que saiu do PDT e se filiou a outro partido, mas nós vamos resistir com a Deputado, contribuição do presidente Carlos Lupe, com contribuição do nosso líder Ciro Gomes, com o trabalho do André, com os nossos prefeitos, com os nossos líderes, nós vamos valorizar. Mas eu precisava, só, já vou te dar, dizer assim, qual o nosso procedimento com relação a esse tema aqui na bancada? Aqui na bancada, todos os deputados da bancada do Ceará são tratados com o mesmo respeito e a mesma consideração de todos os demais deputados. Não haverá aqui, no período da nossa liderança, e eu tenho certeza que não haverá jamais, nenhum momento em que haja desrespeito, desconsideração ou considere os deputados do Ceará como aqueles que poderão amanhã não estar no PDT. Tanto é assim que o primeiro vice-líder escolhido por mim para ocupar essa posição aqui na bancada do PDT é o deputado Mauro Benevides, primeiro vice-líder da bancada do PDT, teve a concordância de todos os integrantes da bancada, os deputados do Ceará, além do André Figueiredo, que tem expressão, que tem um exercício longo como líder do nosso partido, todos têm os seus espaços, o nosso respeito e a nossa consideração, e vão continuar tendo. Tá? Se por acaso um deputado vier a se afastar do PDT, espero que seja lá na janela, e que a gente faça isso de forma civilizada e através do entendimento, como tudo na política. Desculpe me alongar, mas eu achava importante colocar isso aí. deputado, o que eu ia perguntar o senhor citou a questão, né, da saída do Cid, e já houve conversas antes sobre uma federação entre PDT, PSB e Solidariedade. Eu queria saber se isso ainda é uma possibilidade dessa aliança se concretizar e se a ida do Cid para o PSB pode ser um impasse nessa federação. Eu não gostaria de colocar dessa forma, a ida pode ser um impasse, né? Mas eu acredito que essa possibilidade da federação que nós tínhamos deixado para tratar esse assunto em 2026, não é objeto da eleição municipal, não vamos constituir nenhuma federação na eleição municipal, até depois, se vocês desejarem, eu gostaria de fazer uma observação sobre a eleição municipal, e claro que, embora as nossas relações sejam positivas com o PSB, claro que essas coisas todas acabam sendo consideradas, né? Não é a bancada, não é a executiva nacional que vão ter o poder de estabelecer essa determinação do rumo futuro do PDT. O PDT está dialogando com o PSB, está
está dialogando com várias forças outras do campo político nacional, né? Só com aquelas forças que nós temos divergência, nós não conseguimos dialogar pensando no futuro. O PDT defende uma frente ampla, o PDT defende a limitação ou a exclusão dos radicalismos, não é das pessoas, mas dos radicalismos. Acho que eles não constroem, que a vida nacional, nesse momento, precisa de entendimento mesmo com as diferenças, né? Mas, nesse momento, não está na pauta a questão da federação. Nesse momento, está na pauta as eleições municipais que o PDT vai se organizar, vai se fortalecer e vai eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Deputado, entrando então na questão das eleições municipais, que está aqui também nas perguntas que a gente quer fazer, qual vai ser a estratégia do partido nas eleições municipais? Que cidades vão ser o foco aí da estratégia eleitoral? E fazendo uma pergunta mais pontual, a gente queria saber também em Porto Alegre se o PDT vai ter candidatura própria ou vai apoiar a deputada Maria do Rosário do PT, que já é pré-candidata, e está tentando fazer aí uma frente ampla. Em primeiro lugar, o PDT tem o seguinte entendimento, né? O debate municipal tem que ter por objeto as questões de interesse municipal, desenvolvimento dos municípios, avaliação tanto a nosso favor como contrárias das administrações municipais, progresso, desenvolvimento, qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso foco. Nós temos também, dentro desse mesmo entendimento, a convicção de que esse radicalismo, Lula e Bolsonaro, não combina com o processo municipal. E mais, não nos compete, mas eu acho que esse radicalismo, essa, esse, esse constante tensionamento, trazendo o ódio, valorizando a diferença, tentando excluir as pessoas, só beneficia um grupo, que é o grupo de extrema-direita. Quem tem a responsabilidade pelo governo nacional, quem tem a responsabilidade por uma política pública de afirmação social, de afirmação econômica, não deve abrir mão do debate local, do debate regional, do debate dentro da federação, para discutir Lula e Bolsonaro. Isso é um desvirtuamento que, sem dúvida nenhuma, a oposição ou setores da oposição vão tentar afirmar e que eu acho que nós temos que resistir. Temos que resistir. Então, essa é a nossa visão com relação às eleições municipais. Em relação a Porto Alegre, o PDT tem uma pré-candidatura. A nossa sempre deputada, companheira Juliana Brizola, é pré-candidata. Temos também outros nomes do PDT que eventualmente se apresentam como candidatos ou pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, né? E nós primeiro vamos constituir essa referência, organizar uma nominata de candidatas e candidatos a vereador em Porto Alegre e, claro, ter a nossa candidatura. É evidente que nesse debate, nessa constituição de candidatura, nós vamos dialogar com todos aqueles que têm afinidades conosco, que possam contribuir para um projeto, e aí não é só afinidade ideológica, claro que, repito, com aqueles que nós temos diferenças, é certo que o diálogo, embora possa ocorrer, é um diálogo limitado, é um diálogo que não deve prosperar, mas com setores da sociedade, com segmentos, com a população, com a representatividade partidária daqueles com os quais nós tivermos diálogo, sempre contará muito, porque a gente sabe que, além de ter um nome que tenha repercussão, que vai estar liderando o debate público, é muito importante as coligações, é muito importante o entendimento. Hoje, nós padecemos, porque aí uma crítica que se faz à nova legislação eleitoral, que já funcionou no último pleito municipal,
a proibição das coligações na proporcional, ela tira um espaço importante de construção, de diálogo, inclusive para respaldo das candidaturas majoritárias. Então, essa é a nossa posição. Com relação à deputada Maria do Rosário, que é nossa colega aqui na Câmara, a gente tem respeitabilidade, mas esse diálogo não está acontecendo nesse momento. Mas, claro, faz parte. Seja com ela, seja com quem for. Deputado, infelizmente a gente está chegando aqui no final do tempo do nosso programa. Eu queria agradecer muito a participação do senhor, agradecer ao Ian de Porcela também, e ao Bruno que participou aqui na parte técnica, e agradecer aos assinantes do Broadcast Político. Eu que agradeço, uma grande oportunidade, muito obrigado, estamos sempre à disposição.